Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais, oliveira.jussiel. Estou aqui ao lado da minha esposa, Karen Hassi, para mais um episódio incrível. O mentor de hoje, top, hein? Nosso querido amigo Assis. Olha só o currículo do homem. Especialista em compliance, governança e M&A. Primeira empresa de compliance e governança a estar na jornada do cliente em construção de valor. Único portador de AME com a idade acima dos 50 anos que tem ativa a vida em todos os campos profissional e pessoal. Na verdade, é o segundo podcast com o Assis. Quem não assistiu ainda, daqui a pouco... Vê ali qual é o episódio pra gente recomendar pra galera. Tem que ouvir, porque agora, no primeira vez que a gente gravou com a Assis, a gente gravou sobre gestão de vida. Episódio de número 58. Então, se não assistiu, volta lá. Gestão de vida, conhecer a história desse cara que é incrível. Se tornou aí um amigo. Parece que eu conheço ele desde de pequenininho. Mas antes, então, da gente entrar nesse assunto, pedir pra vocês se inscreverem no canal do YouTube. Toda semana tem conteúdo novo, ativa as notificações, siga Receita de Sucesso Podcast no Instagram e também esse conteúdo está sendo disponibilizado no Spotify. Se gostou, deixa 5 estrelinhas ali pra gente. Então, como no primeiro episódio nós falamos de gestão de vida, agora nós vamos falar de gestão corporativa. Seja muito bem-vindo novamente, meu amigo Assis. Bem-vindo, Assis. É uma honra estar aqui. Amo a energia de vocês. Gosto de tudo que vocês fazem. E se teve a segunda vez é porque valeu a pena, né? Então também é uma honra por esse motivo. Cara, vocês são demais, acompanho muito vocês são muito de verdade, né? Nós estávamos falando isso agora há pouco. E eu adoro gente de verdade. Né? Eu acho que o mundo corporativo precisa de gente de verdade. Né? E vocês têm tudo isso. Né? Eu tenho a honra de acompanhar vocês profissionalmente também. Então, muito feliz, cara. Bora fazer isso acontecer. Você não me faça chorar hoje, hein? Você não me faça chorar, porque da última vez a única coisa que ficou o som do ranho no microfone. Eu fiz todo um script aqui, mas com a Assis vai ter que ir né? Bora quebrar o protocolo? Bora. Quebrar o protocolo, porque não tem como. Eu não vejo como ter uma formalidade, mas vamos lá. Vamos contar um pouquinho só da história, então, se você já está no episódio anterior, de como que você se especializou em compliance, governança e M&A. Porque eu acho que ninguém amanhece e fala assim, vou me especializar em compliance, governança e M&A. Cara, até pouco tempo eu nem sabia. Olha que eu tô avançado nos grupos de mentoria, curso, e até eu tinha dificuldade com essas sopinhas de letras. Imagina como que alguém se especializa nisso e gosta de fazer isso e faz muito bem feito, pra mim. Não faz assim... É a maior do Brasil, disparado. Excelência. A gente, enquanto clientes, né, assim, o que a gente pode falar é que é sensacional, maravilhoso, zero defeitos. Que timaço. E eu acho que o segredo tá aí, né? Eu brinco que eu sou o vezinho de cabeça branca que dá palpite geralmente errado, entendeu? Meu time faz melhor do que eu. Cara, nada na vida é por acaso, né? Eu enxergo tudo sempre assim. É muito bacana estar no palco, mas é no bastidor, né? São nos bastidores que a vida acontece. Então eu entendo, quando você faz essa pergunta, Jussiel, eu vim de uma família muito humilde, muito trabalhadora, por essência, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, exemplos de avós, tios e tudo mais. E eu comecei a trabalhar muito jovem, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Né? Eu até brinco quando eu estou nas mídias sociais, naquela época não era escravidão não, gente, mas essa era quase uma obrigação já nessa idade. Sou dos anos 70, né? Então, era uma coisa comum e isso era até cobrado se não acontecesse. Então, você tinha que trabalhar, estudar, tirar nota boa, né? Ter caráter, esse tipo de coisa que o pessoal hoje não está entendendo, né? É verdade. E eu comecei a trabalhar, como todo trabalhador daquela época, você buscava oportunidade para encarar desafios, porque você não tinha qualificação. Então, era muito claro naquela época, né? Assim... que você precisava doar primeiro, entregar para depois receber. Essa regra era muito clara. Não existia esses negócios de hoje, mesmo porque assim, cara, ninguém fazia faculdade igual hoje tem. Era um mundo muito separado. Quem tinha ginásio já era uma formação, quem tinha um curso técnico de segundo grau já era o cara de mercado.
né? As relações disso eram, mesmo porque precisava de muita grana para fazer a universidade, era um negócio de raras, né? Então, com 11 anos, eu comecei a trabalhar numa indústria moveleira, que lá eu tinha algumas tarefas, dentre elas lavar o chiqueiro, cuidar do chiqueiro, lavar banheiro da área operacional, e fazer café, essas coisas. E por incrível que pareça, cara, eu fazia com muita dignidade. Eu era feliz de ir trabalhar. Não tinha vale transporte, não tinha vale refeição, levava marmita. E aí você começa a entender uma regra do jogo. Primeiro, como eu estava muito próximo da área operacional, da indústria mesmo ali, né, daqueles profissionais que estavam ali na indústria, eu entendi, primeiro, porque você criava know-how, porque todo mundo queria fazer bullying, né, cara? Porque você era o mais novinho, né, a turma mais velha e tal. Mas em contrapartida, quando eles viam que você era responsável, que você buscava entregar, eles também doavam. Vou dar exemplo. A gente comia de marmita, umas marmitas antigas que tinha de alumínio, e eles faziam um tripé para mim na madeira com álcool para esquentá-la. Então eu fui entendendo que é o seguinte, quando você aprende a servir, quando você aprende a tratar bem e tal, aquilo tem um retorno, né? Mesmo em ambientes mais pesados, mais durões, que, né, era um ambiente bem duro e tal. E dali eu comecei a conquistar a confiança, né? Aí passaram para mim fazer serviços mais administrativos, dentre eles ser office boy. Office boy para a turma mais nova é o motoboy sem moto. Né? E aí eu comecei a sair. O mundo era offline, a gente tem que lembrar disso, né? O mundo 100% offline. Então, tudo acontecia no skin the game, cara. Você tinha que estar presente para as coisas acontecerem. Dentro elas, uma coisa que acontecia demais, você tinha que ir em bancos, né? E ali naquelas filas do banco, eram filas quilométricas, e tudo offline, tudo demorava demais. Imagina você reconhecer uma assinatura do cara que tinha que pegar um cartão assinado a caneta, olhando no olho. Era esse tipo de mundo, né? E aí eu comecei a entender, por exemplo, as meninas do caixa lá do banco, a fila grande, eu via o cara do almoço, eu ia lá, você quer tomar um lanche? Você quer que eu busque um lanche ali para você? Eu ia, buscava. E aí eu comecei a entender que quando você está dentro do ambiente e propicia qualquer tipo de valor para aquele ambiente também comunica com você. Então, por exemplo, é muito comum eu ter um problema, porque acontecia demais, e naquela vez você tinha um problema, não tinha celular. Você ia no orelhão telefônico para ligar, você tinha que voltar lá na empresa para entender, para voltar. E aí o pessoal começava a te dar know-how. Cis, faz isso. Eu era molequinho, pô, né? Faz assim, traz os cheques dessa forma, duplicata tem que ser assim, tal. Então eu comecei a entender os processos. Por que eu comecei a entender os processos? Porque como eu ajudava as pessoas, elas começaram a me ajudar para mim também, não ter problema. Banco era rigoroso com o horário, às vezes chegava um pouquinho atrasado, eles te colocavam para dentro. Então eu fui entendendo essa questão do servir e fui entendendo a questão de processo. Bom, eu nunca fui um cara de ficar à toa. Eu não consigo. Eu nunca fui um cara de pensar assim, ter mindset assim. O patrão tá me explorando. Hora extra. Eu não sou pago para isso. Nunca dei conta de pensar assim. Mesmo porque o exemplo do meu pai era muito forte. E aí eu comecei, dentro das empresas, falar assim, gente, lá fora, quando você vai no fornecedor, num cartório, no banco, o pessoal faz isso. Vocês já não querem, né, fazer o processo, porque chega lá, na hora que eu chegar lá, a gente ganha tempo, não vai atrapalhar vocês e tal. E assim, as pessoas, então, você pode me ajudar? Eu não era pago para isso, hoje o RH ia falar que era acúmulo de cargo e função, e tal, que era hora extra, e aí eu comecei servindo de novo, e as pessoas começaram a me demandar, porque você tinha boa vontade, né? E acabava também, quando você ia fazer serviços externos, todo mundo tinha carnê, conta de água, luz, prestação, a gente que fazia, porque a empresa não ia parar para todo mundo ir para um banco ficar lá 2 horas, né? Então, eu comecei a me relacionar lá no administrativo e aí era chamado para tudo. Vem cá no caixa para você entender como é que fecha. Na época tinha o Cardex, né? Cabelo, essas brancas vão entender, mas quero controle de estoque por ficha, né? Aí entra administrativo, contabilidade. Então, nessa época, Jussiel, eu entendo que eu já comecei a entender de processos. Entendeu? Porque eu pegava o microprocesso e além de
entender e estar ali no jogo, eu executava. Então eu aprendi a ter as duas visões, entende? E aí que negócio, naturalmente eu fui de office boy, depois eu passei a ser auxiliar, depois eu passei a ser analista, depois eu passei a ser gerente. Como eu circulava em várias áreas, eu praticamente conheci todos os processos das empresas, pessoas, aí eu entendia também, né, relacionamento, poder, ego, vaidade, né, tudo tem um jogo. E sempre foquei em preocupar em fazer o que era melhor para o CNPJ, né? Então, quando eu via que os processos estavam saindo, ou que tinha algum desvio, eu já tinha um olhar muito forte, porque eu sabia como é que fazia. Eu já tinha passado por aquilo, né? E é onde que eu vejo hoje um problema de mercado, que as pessoas estão muito afoitas a pular etapa. Ninguém quer dar tempo ao tempo necessário para você ter profundidade. E aí você vê esse monte de mente de pires, né? Tudo raso ali. Porque, na verdade, pressa demais, acha que quer ganhar demais. O que eu estou percebendo, cara, fortemente, e pode escrever que eu estou te falando que vai acontecer nos próximos 5 anos. Eu vi muita gente boa, pessoas boas, mas que não tinha a experiência necessária para ganhar 30, 20, 15, 50, 100 mil. E essas pessoas, quando o jogo começa a ficar real, elas caem de cargo e provavelmente, né, e consequentemente salário. Quando se encaixam muito rápido, o mercado está amadurecendo nesse sentido. Não sei se vocês sabem, tem uma forte onda de geração prateada, que é o 50 mais, né? Por N aspectos voltados para o emocional, inclusive. Essas pessoas não conseguem se recolocar. E o tombo é muito grande. Por quê? Porque elas fizeram o seguinte: 0, mesada, 20, 50 mil. Cara, tá errado. Entende? Aí não tem a profundidade para na hora que o jogo fica grande, né? Quando você passa e você tem tempo daquilo, primeira coisa, eu defini rápido a minha carreira. Porque como eu fiz tudo, eu tive como experimentar, entender o que eu tinha afinidade, o que eu gostava, e eu peguei a minha carreira de formação acadêmica em cima daquilo que eu já estava me propondo, que foi a área administrativa financeira. Na minha época tinha cursos técnicos maravilhosos, que você aprendia profundamente as coisas, né? Então eu já fiz minha carreira, eu já fiz o curso técnico em ciências contábeis, em contabilidade, depois já fui fazer ciências contábeis, depois eu já fui fazer especialização em contabilidade avançada, auditoria, controladoria, depois eu fui fazer MBA, né, em M&A, depois pós-MBA em valuation, EBITDA, variação de mercado. Você está me entendendo? Eu já fui trilhando porque eu fui entendendo aquilo que eu tinha afinidade, porque eu me permiti ganhar meio salário mínimo. Então sempre foi assim, meio salário mínimo, 1,5, mas eu nunca voltei para trás. Né? Nunca voltei para trás. E aí, ao longo dessa jornada, eu entrei ainda jovem para uma empresa familiar, que era um grupo, né? Um grupo que trabalhava bem na área de logística, construção civil de alto padrão, depois nós levamos o agronegócio. E lá dentro eu tive uma outra experiência muito importante, que foi conviver num ambiente familiar de tomadas de decisões. Então era 7 filhos, pai e mãe. Eu brinco, eu recebia 9 ordens do amanhecer ao pôr do sol, né? E tinha que ter um jogo com pessoas, porque é o outro jogo importante, porque não é só a técnica, né? O que eu mais vejo hoje é pessoas boas, tecnicamente fortes, mas não conseguem ter empatia, não conseguem ter relacionamento, e isso acaba por ser derrocada de carreira. Não entende? Então ali naquele jogo, né, eu aprendi assim, cara, não adianta eu colocar mais gasolina no fogo, lenha na fogueira. Eu preciso solucionar os problemas. Então eu comecei a entender assim, tem um problema e tem líderes. Como que eu faço para que a solução venha sem necessariamente eu ficar ali ou me compondo de poder para tomar partido, criar time, né, que as pessoas às vezes têm essa tendência, né? Mas que principalmente eu também não seja aquele delator que quando eu chego lá em cima todo mundo já sabe quem é lá embaixo, né? E então, obviamente, com a minha maturidade da época, né, com bastante trabalho e tudo. Nessa época, por exemplo, antes de entrar nessa empresa familiar, eu vivi uma outra experiência importante, que eu gosto sempre de citar ela. Trabalhei com um patrão muito duro, cara. Esse cara era muito duro. E ele me xingava de tudo quanto é palavrão que você possa imaginar, não posso nem falar aqui. Palavrões pesados. E gritava comigo e tudo. Eu chegava em casa e falava com meu pai,
O cara me chamou desse palavrão, daquele palavrão. A frase do meu pai era simples. Obedece ele, ele é seu patrão. Se você quer se recolocar, vai se recolocar. Mas o mercado não vai passar a mão na sua cabeça. Talvez hoje você vai trocar esse por outro. Então você que tem que entender. Essa pessoa, por mais que hoje, né, quando eu coloco isso na internet, muita gente vem, não, absurdo, não pode acontecer e tal. Você acredita que esse cara desenvolveu o que eu tenho de melhor? Porque chegou uma hora que ele me xingava tanto, que eu comecei a falar, vou adivinhar o que esse cara quer. Vou começar a desenvolver o que você imaginar aqui dentro. Ele nunca me elogiou, mas nunca mais me xingou. Entendeu? E em cima disso, eu criei o que eu tenho de melhor, que é percepção de ambiente, de necessidades, de momentos. Eu estava numa reunião dura essa semana e meu time, não, mas tecnicamente nós estamos certos, não, mas... Falei, calma. Não era o momento do empresário, ele não estava legal, ele estava nervoso. Eu não ia comprar um embate com ele naquele momento porque eu estava certo. Fui lá, falei no ouvido dele, falei, cara, conta comigo que nós vamos resolver tudo. E tal. E ele amenizou, entende? Se eu quisesse ter razão técnica ali naquele momento, eu aprendi isso lá quando o cara me xingava de palavrão. Então tudo eu entendo também que é qual prisma que você coloca nas coisas, qual o seu mindset que você quer. Você quer ficar de mimimi, de vítima e coitadinho de mim porque alguém me xingou? Ou você quer aprender as lições da vida e se fortalecer e passar pelo processo? Porque tudo que você vai almejar, tudo aquilo que vale a pena, tudo aquilo que tem valor, cara, vai te custar um processo. Você vai ter que passar por aquele processo. Entende? Qual que é a vantagem de passar pelo processo? Que o próximo vai ser mais fácil. Entende? Que o próximo você vai estar mais forte para lidar ou para tolerar aquilo. E, então, assim, essas questões eu sempre olhei. Por exemplo, eu fiquei 12 anos sem tirar férias. Eu fazia hora extra sem parar, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo. Eu nunca pensei em exploração. Eu sempre pensava assim, eu não tinha dinheiro, minha família é de origem muito humilde, só estudei escola pública. O que era a minha moeda? O meu investimento? Era o tempo. Então eu entendia que me qualificar aonde o outro empreende, ele com o risco e ainda me pagando, entende ou não? Eu achava aquilo o máximo, cara. Precisa trabalhar 24, cara, tá tudo bem. Pô, o risco é todo... E eu sempre gostei de aprender. E eu nunca tive problema de, mesmo estar posicionado, aprender novamente. Me reposicionar, mesmo estando... Nesse grupo eu fiquei CEO de lá, muito jovem. Era 20 e poucos anos, CEO de um baita de um grupo. Entendeu? E aí um coordenador do curso de Ciências Contábeis me chamou, coordenador do curso de Ciências Contábeis e das pós de gestão. Falou, pô, cara, você tira nota boa, você apresenta só trabalho bom, mas você falta pra caramba. Cara, eu rodava média de 6 mil quilômetros mês, tinha mês que eu batia 10. Caraca. Caramba, é muita coisa. De carro, fora avião. Nossa. Entendeu? E aí, cara, eu falei, cara, minha vida é essa. Naquela época não existia internet, você assinava a presença de caneta. Ele falou, cara, eu vou te bonificar que nós vamos tomar pau por falta. Mas vamos fazer um projeto? Tipo os TCCs que tem hoje, vamos dizer assim, mas na época não existia. Eu falei, vamos. E eu já tinha, cara, isso na minha mente. Que era o quê? O que eu percebi ao longo da minha carreira de executivo? Que o empreendedor é um cara maravilhoso. Pega nada do nada e transforma em tudo. É um cara engajado. É um cara que dá a casa que a mulher e os filhos moram em garantia por apostar na proposta de vida, naquilo que ele se propõe. Sofre injustiça de todas as pontas. Porque o Brasil, para mim, tem um problema muito sério. O Brasil quer sempre julgar, assim, o patrão é o malvado, o empregado é o bonzinho. Entendeu? Eu conheço milhares e milhares de empregados. E conheço algumas centenas de patrões. Se eu for colocar na média, eu vejo patrões mais engajados com as pessoas do que o contrário. Entende? Então, assim, as pessoas têm que parar com isso, porque o empreendedor no Brasil é o cara. Só existe o governo. Eu não vou entrar se o governo faz o que deve ou o que não deve fazer, as carências do Brasil. Mas só existe porque o empreendedor paga o imposto, que não é barato. Tá certo? Então, assim, o empreendedor é o cara que financia o Brasil, porque para cima a cadeia tributária ele é responsável, quando ele não paga ele é responsável pelo todo o CEPAS, para baixo também, porque é ele que dá emprego, e o emprego gera também todo o social, que gera também o tributo na pessoa física, que gera também social e mais mercado, entende? Esse cara encara tudo, e às vezes tratado como bandido por um fisco.
né, tratado bandido pelo Ministério do Trabalho, sendo que eu entendo que deveria ser respeitado por todos, né? Porque quem está em risco é ele e o patrimônio. É ele. Esses dias um cliente estava conversando comigo e falou, pô, mas não sei o que, falei, cara, deixa eu explicar um negócio. Tem 8 meses que você não me paga o honorário, eu tô aqui contigo, meu time engajado, a gente fazendo de tudo. Provoca um funcionário, um C-level, um diretor, qualquer um seu que da empresa ficar 3 meses sem pagar. Quantas pessoas vão ficar contigo? Entendeu? Quantas pessoas vão ficar contigo? Testa. Pra você falar comigo. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de ser romântico nas questões empresariais e entender o seguinte. Eu sou muito bem posicionado em diversas questões que vêm modismos. Eu tenho 22 anos que eu empreendo em compliance, gestão M&A, governança, e eu tenho 40 anos de mercado, que eu fiz 51, comecei a trabalhar com 11, né? Caraca. Então, assim, eu já vi décadas acontecerem, e eu sempre fui um cara que escutei muitos mais velhos e escutei as histórias deles, né? Então, assim, você vê que o mundo vai caminhando para aquele que trabalha e se firme, ele sempre vai vencendo as etapas independente. E vem modismo querendo te qualificar o seguinte, ou você é isso ou você está fora. Mas como assim? Primeiro porque eu acho que nós somos seres humanos únicos, né? E isso por si só já desqualifica qualquer questão de ou sim ou não, né? Então, assim, a gente precisa, às vezes, a gente precisa de inovar, a gente precisa de se renovar, a gente precisa estar na ponta de tudo que acontece, mas eu preciso de saber filtrar isso para aplicar. Uhum. Não é porque todo mundo está fazendo ou porque um mercado está fazendo que todos os demais têm que fazer. E outra coisa, com olhar crítico. Porque as pessoas pegam, vou dar um exemplo prático. Hoje todo mundo fala em partnership. Toda reunião que eu estou falando, mas se eu não der sociedade, eu perco as pessoas. Se eu não der sociedade... Cara, se você parar para analisar a partnership na sua raiz, principalmente naquilo que acontece, porque eu gosto de tratar o que acontece, não é tese, né? Uhum. A maioria dos partnerships, quando estruturados foram para o grande mundo, principalmente no mercado financeiro, né, através de algumas empresas, que eu não vou ficar citando o nome aqui, foi uma forma de prisão. Literalmente. Que foi feito para prender as pessoas. Eu não estou falando de ganhar dinheiro ou deixar de ganhar dinheiro. Por um propósito atrás de travar mercado, travar aquele cara. Você imagina você ter um no-compete de 5 anos. Como é que você vai se refazer? Você saber de toda a sua expertise, tudo aquilo no-compete. Para quem não sabe, gente, é quando você está num projeto, você vem de uma empresa e quem investe em você vai falar assim, ó, tudo bem, se você sair, você não vai poder ficar nesse mercado competindo, porque senão eu te multo, né? Ou tem alguma penalização. Mas você vai se refazer da sua vida tudo isso. Então, assim, o Carlos Busch, que é um cara que eu admiro pra caramba, a gente discute muito isso lá com ele. Até onde isso é um incentivo ou até onde é uma prisão. Entendeu? E outra coisa, pega dos que deram certo, pega dos que viraram. E pega dos que deram certo e que viraram, que atrás tem pessoas de caráter. Porque esses dias, lá no nosso grupo mesmo, esses dias eu vi uma pessoa citando um exemplo. Poxa, para mim, é um cara, um empresário que a vida toda foi contra o mercado, só fez operações que prejudicou muita gente. Tudo bem que ele é uma referência, é uma das maiores empresas do setor, mas acabamos de passar por uma fraude gigante de uma das empresas dele, e eu não quero esse cara como referência. Você está me entendendo onde que eu quero chegar? Então, assim, por mais que ele seja grande em business, para mim ele não é uma referência. Uhum. Né? Eu brinco o seguinte, todos os meus cases que eu li, que eu estudei, ou caíram na Lava Jato, ou caíram em algum pacote desses problemas para trás-mente aí dos governos. Sim. Você está me entendendo? Cara, não é isso. Agora vamos trazer para o mundo real, para aquelas pessoas que realmente produziram, fizeram, então, o que encaixa para cada negócio? Aí sim, vamos analisar. Mas não é porque o outro está fazendo ou é isso ou é nada. Mesmo porque tem uma questão que eu discuto muito com o empreendedor, que é o seguinte, perfil, cara. Deixa eu explicar. E tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Eu brinco muito com o Joel J, eu falo que cara, se todo mundo falta performance, o mundo acaba, né? Então é o seguinte, eu acho que tá tudo certo. Cara, você tem que ter aquela pessoa que chega às 8 e sai às 18. Você tem que ter o perfil da pessoa que nasceu, que não quer empreender, que quer ficar como funcionário e tal, tal. Você tá me entendendo? Esse ciclo e esse jogo se encaixa e aí você tem um ecossistema.
Entende? Sim. Só que você tem que analisar isso. Então, assim, a pessoa que tem o perfil de 8 a 18, desculpa, por melhor que ela seja, por mais técnica que ela seja, ela não é empreendedora. Se você trouxer essa pessoa para empreender, você vai trazer um problema societário. Entende? O perfil da pessoa que, por exemplo, olha para a grana e você dá um partnership, não quer pôr a grana no bolso, se você quiser ir para a praia e não trabalhar mais, você vai ter outro problema societário. Você está me entendendo? Então, assim, analisar perfil para tirar o romantismo e entender o jogo, eu sou a favor de remunerar bem, eu sou a favor de bônus. Você está me entendendo? Então, eu acho que você tem que caracterizar o seu negócio de acordo com o que ele é. E não romantizar trazendo um monte de problema. Porque daí entra aquela palavrinha que todo mundo, né? O que é o compliance? Que todo mundo hoje fala muito em compliance. Compliance, a forma mais objetiva e direta que eu posso explicar é: quem executa não valida. São processos, geralmente de ordens que têm a ver com alguma espécie de legislação ou regulamentação, que deveria estar acontecendo e que você não pode deixar a própria pessoa que executa falar se está certo ou não. Né? Então você deveria vir outra pessoa com profundidade, com experiência, para validar aquele processo. E não é o jogo de achar culpado, apontar fraude, roubo, como todo mundo pensa. Na verdade, é uma melhoria de processo contínuo para o bem da governança da empresa, que daqui a pouco eu explico governança mais detalhadamente, mas que a empresa possa gerar mais empregos, possa, né, capitanear novos negócios, que ela possa crescer em share, que ela possa levar à sociedade aquilo que ela se propôs. Entende? Então, o compliance é o seguinte: se tem um contador que faz a contabilidade, e a maioria dos empreendedores, voltando à questão de empreendedor, né, e gestor, se você pegar o Brasil hoje, em formação acadêmica, quantas pessoas estão preparadas para ser gestores? Qual matéria que você tem de finanças, de contabilidade? Você não tem. Você está entendendo? Você não tem. Então é o seguinte: como você não tem, você tem que pegar pessoas que têm experiência. Né, que você falou, como é que foi a sua experiência para você chegar nisso tudo? Você lembra lá do motoboy, de lavar chiqueiro, de auxiliar? A experiência foi prática. Né? Entendeu? Não foi uma coisa que eu fiz em 2 anos ou um curso que eu fiz. Não funciona assim. Você tá entendendo? Aí você pega essa pessoa e vai validar o processo. A contabilidade também feita, as regras, né, de negócios tributários, trabalhistas, está inserido aqui dentro. Não tem problema correr risco, o empreendedor nasceu para isso. A pergunta é qual risco? Está qualificado? Tem como mitigar? Você está me entendendo? Então, primeiro eu entendo o jogo, né? Eu brinco a diferença de geração. Meus meninos pegam um joguinho, com 5 minutos eles estão jogando e tal. Eu tinha que ler, né, a regra e tal, entende? Então, assim, o compliance ele vai servir para que tenha um olhar externo, sem romantismo. Por exemplo, eu entro nas empresas, aí faz, essa pessoa que é de confiança. Está comigo há muito tempo, trabalha sábado, domingo, feriado, até... A pergunta, entrega. Porque não é a confiança, né? Então, assim, não tem problema confiar, mas confere. Porque se a pessoa realmente é um bom profissional, ela não vai se incomodar. Inclusive, o compliance destaca talentos. O que é muito comum? Às vezes a gente pega diretores ganhando 50, 60, 100 mil. E o que ele está fazendo? Ctrl-C, Ctrl-V do gerente. Só que como ele tem a ponte, a sala de bater na porta e o investidor abrir a porta, quem que o investidor escuta? O diretor. Sim. Às vezes, se é uma empresa menor, você tem um analista que faz tudo, é um foguetinho, que é o termo que eu gosto de usar, e o gerente está copiando e colando. Por quê? O gerente chega lá, é o que tem acesso. Entendeu ou não? O compliance vai desconfigurar isso. Ele vai entender quais são os entregáveis, quem está entregando. Recentemente, por exemplo, até amigo nosso, nós cortamos 400 e poucos mil da folha de pagamento. Não fez diferença nenhuma na empresa, pelo contrário, agilizou todos os processos. Então, um processo muito mais transparente, todo mundo do time mais engajado, clima organizacional maravilhoso, entende? Isso sem contar algo por trás estava disso bem triste, do ponto de vista de caráter. Entende? Isso só foi visto com o compliance, com o olhar que chegou de fora, né? Você está me entendendo? Então, assim, são pessoas que, por exemplo, iam ser sócias, inclusive. Tá. Entende? Que já estavam na lista do partnership. Livrou de uma, hein? Eu falo com eles que eles me devem um Macallan 21 anos, entendeu? Então, assim, esse jogo de você trazer o de fora para olhar para o seu negócio com outro olhar, ele é fundamental. Um exemplo que eu dou aqui é a Vanguard.
Né? Quando eu fui entrar para mas você nunca trabalhou, a Vanguard é uma empresa de carros de luxo, de alto padrão, vende carro de 4 milhões, 10 milhões, 12 milhões. Você nunca trabalhou nesse setor. Foi ótimo, então talvez, né, eu vou poder contribuir de alguma forma, mas primeiro a humildade, vocês viverem isso com a gente, primeiro o diagnóstico, eu não vou dar palpite onde eu não conheço, eu não vou desconstruir, né, porque eu falei hoje lá no cliente que eu estava, falei, cara, bom ou ruim, certo ou errado, não importa, todos do passado deixaram um legado que hoje eu estou pondo pão na boca do meu filho. Então não é chegar aqui e desmanchar todo mundo e falar mal de todo mundo. Então por isso que a gente faz o diagnóstico, que é entender, primeiro, ouvir as pessoas, ouvir os investidores, ouvir os diretores, mas ouvir quem está analista, auxiliar ali, pôr na mão no dia a dia da empresa, entendeu? Para disso abrir, falar, nós que estamos chegando agora, com o olhar de investidor, com o olhar de due diligence, que nada mais é que uma auditoria do processo interno de quem está de fora e não entende do processo, com um olhar, né, de fiscalização estadual, municipal, federal. Nós estamos vendo isso da sua empresa. A gente começa assim. A gente chegou agora, tá vendo? Vamos alinhar? Né? O que você está vendo? Você concorda? Você discorda? Entende? Aí a gente começa a construção. Entende? Então, assim, essa metodologia do compliance, ela traz para as organizações uma visão diferente. Né? Mesmo porque é o seguinte, imagina o seguinte, o empresário entender de contabilidade tributária, o que ele vai perder de energia naquilo, que ele não vai ter profundidade nem paciência, ele vai contribuir quanto para o processo? E quanto que a empresa perde por ele não estar no estratégico? A maioria dos processos da Assis é de muito sucesso, graças a Deus, isso é uma verdade, nós temos um track record fortíssimo. Por quê, cara? Não tem mistério, qual metodologia? Não é. A gente pega os diretores, tira eles da burocracia, entendeu? Põe um time fora, não é que a gente não erra, a gente erra igual qualquer emprego, igual ser humano, mas a gente tem uma força muito grande, uma vontade muito grande de fazer bem feito, entendeu? Quando os diretores se sentem confortáveis, que eles entram no nível, eles estão olhando para o negócio, para o futuro, e aquilo eles gostam, que é a veia do empreendedor. Né? Você quer matar um empreendedor, você põe burocracia no colo dele. Né? Então o cara faz tudo muito bem feito, e tem que ser assim, e não paga imposto, e faz tudo papel, e dá certo. Quando ele começa a jogar o jogo grande, começa marketing, jurídico, tributário, vem cá, reunião, acordo de acionista. Ele não sabe o que é isso. Ele não foi preparado para isso. Verdade. Aí horas e horas dele, aí ele acorda de madrugada, pô, mas o cara falou que uma empresa vai fechar porque eu tenho um contrato PJ, porque eu não tenho LGPD. Você tá me entendendo? Ele nem compreende isso bem. Entende? E aí ele não tem energia para no outro dia encantar o cliente, fazer o produto dele acontecer, buscar inovação, fazer network. Entende? Tá errado. Tá errado. A parceria, né, da gestão com o empreendedorismo é que é fundamental. Entende? E você pode ter um time massa, onde o compliance vai qualificar, vai melhorar continuamente, né? Mesmo porque as empresas hoje são muito enxutas, ninguém tem funcionário de reserva no guarda-roupa ali, né? No armário, troca ou põe. É um processo. O RH hoje está passando por processos muito sérios. Eu falo, cada dia que passa, entrevista, currículo, disque, essas coisas, significa menos. Você tem que pôr o cara para trabalhar para você sentir. Tá ficando complexo. Então é bom você também ter um backup, mas talvez é melhor você ter um backup mais barato. Então começa a investir no que eu fiz. Tem auxiliar, mas um auxiliar que vai cuidar de administrativo, financeiro, tal. Outro auxiliar que vai cuidar de supply chain, de cadeias, porque dilui, não fica caro, né? O empreendedor consegue. E esse auxiliar pode ser o analista de manhã, que o analista pode ser o gerente. Eu falo assim, você constrói pelo alicerce, pela fundação. As pessoas querem trazer esse level. Aí você vai pôr o telhado primeiro? O que o C-Level vai fazer numa empresa onde não tem dados e informações qualificados para tomar decisão? Vai tomar decisão errada. E o cara, geralmente, por perfil, e volta a assistir, não está certo nem errado, é o papel dele. Ele não está ali para descer, para conciliar banco, para ver se a compra está certa, para ver se o código tributário está correto. Você está me entendendo? Entende? Então, assim, a empresa precisa de ter essa transformação. Eu quero pôr um telhado legal, e tem que acontecer, vai chegar uma hora que isso tem que acontecer, e aí eu vou fazer o link à governança. O que é a governança? A governança é um processo onde você protege a empresa, inclusive do próprio dono. Inclusive do próprio investidor, e inclusive dos próprios C-Levels. Porque tem gente que entende que governança, o C-Levels está fora. E não, eles estão dentro, eles têm que ser averiguados, qualificados e acompanhados, né, para saber resultados daquele investimento que está sendo feito neles. Então, a governança ela vai cuidar do aspecto seguinte: qual que é o pior inimigo para um negócio? Vocês saberiam apostar? Societário. Todo mundo acha que é o tributário. Se você for fazer um investimento na sua empresa, trazer um fundo, ou trazer investidores qualificados,
A DUI mais profunda, que todo mundo acha que é a tributária, é a societária. Você sabe por quê? Imagina vocês dois, dando vocês dois como exemplo. Eu sei que vocês são um casal lindo, tá? Amorosos, tá? Por favor, público. Mas imagina assim, se amanhã vocês têm uma desavença e isso vira emocional. Qual a chance de eu pôr dinheiro no seu negócio e esse emocional sobrepor o profissional? Você está me entendendo onde que eu quero chegar? O risco é muito alto. Então, gente, põe um negócio na cabeça. Quem fala isso ao contrário, eu estou vendo muito advisor, muitas empresas de governança falar porque quer tomar o dinheiro de vocês e é mentira. Ninguém põe dinheiro onde tem problema societário, você pode tomar o melhor negócio do mundo. Você pode minerar ouro do chão. Ninguém põe. Hoje a Assis é procurada por muitos compradores. Eu vou falar que hoje eu sou praticamente 50-50. Tem muita gente que me procura para comprar empresas. E eu sei o que esses caras tratam aqui. E quesito número 1, sine qua non, inegociável. Guerra societária, a gente não entra, salvo se for comprar 100%. Entendeu? Então, assim, essas questões a gente precisa de entender. Então, o sócio tem que estar alinhado, tem que ter objetivos. Então, não adianta você não tratar top-down. Porque você acha que a equipe não vai perceber o clima, a equipe não vai perceber time. Você entra dentro das empresas, tem 3 times. Do sócio 1, 2 e 3. Cada um julgando para o lado, ao invés de criar sinergia para fazer crescer, quer mostrar que o outro é errado. Você entende como é que essa reviravolta, e se você não tem uma governança, alguém que tem autoridade e que não vai falar ali porque está recebendo honorário, né? Porque eu entendo que quem está na governança tem que ter posicionamento. Tem que ser um cara que vai... Você vai colocar seu contrato em risco todos os dias. Eu falo com meus clientes assim, cara, o que eu ganho por falar o que você não quer ouvir? O que eu ganho por comprar uma briga com você? Você tá me entendendo? Você tem que ter, no mínimo, um mindset pensar assim, pô, esse cara tá querendo me provocar de alguma forma. Porque eu só perco. Você pode cancelar meu contrato amanhã. Sim. Você tá me entendendo? Se eu tô colocando tudo isso em risco, é porque tem um motivo. Né? E outra coisa, governança trata fatos. Não pode ser fala. Eu vejo um monte de mesa de governança que tá todo mundo... fulano falou, que eu acho. Eu falei, opa, peraí. Qual dado que você tem? Eu tô pegando uma birra de conselheiro, de livro, e conselheiro que nunca construiu nada, entendeu? Que não foi em campo. Eu falei com o conselheiro, falei, cara, as pessoas têm uma mania de chegar, isso é um pacote de mercado, de enganar bobos ou pessoas que querem ouvir, né? É o que lhes aprazem, mas não quer entender o que é o jogo. Não, vamos rever todos os contratos, vamos cortar, porque daí que o cara fala com você, ó. Eu vou entrar na sua empresa, eu vou cortar um monte de despesa, então o seu budget já está ali, então eu não custo nada para você, você pode me encaixar. Entendeu ou não? Beleza. Ele vai lá, olha os contratos, e fala, corta 15%, 20%, tal. Beleza. Só que ali atrás pode ter um fornecedor, por exemplo, que o cara inclusive está tendo margem negativa, o conceito tanto que ele dedica a você. E quer ter um processo importante dentro da sua empresa. E que lá atrás esse cara te deu a vida dele para você estar bem. E você vai desqualificar isso? E se ele sair, você vai trazer um cara que nunca viu, que não conhece o processo, vai passar para um terceiro, que vai entrar, que vai demorar a entender o seu negócio 1 ano, 2 anos, para depois te dar resultado. Qual que é o risco da empresa para isso? Por causa de um corte de 10% no custo. Entendeu? Eu não estou falando, gente, para a porteira estar aberta e para não cortar. Estou falando da metodologia que é feita, não do fato, mas da forma. Então, beleza. Vamos entender, vamos de novo ir lá, perguntar a história desse cara, cotar no mercado para saber se não está entre tudo que ele... É isso que eu acho que está faltando muito hoje em dia. As pessoas querem pegar fórmulas prontas. E assim, eu acho que fiz falta de caráter. Você está entendendo? Eu acho falta de caráter, porque você quer se sobrepor sobre o outro. Né? Eu sou um cara, não. Eu defendo, eu qualifico, cara, esse fornecedor tá dentro do mercado de merecer ganhar mais. Você está me entendendo? O quadro de funcionário. Tudo bem, às vezes você não é que você vai gastar o caixa e quebrar a empresa para isso. Mas você tem que fazer dentro do planejamento estratégico isso. Isso para mim é retenção. Não é só partnership. Porque o cara quer. O partnership, você quer pagar o cara que merecia ganhar 20, 10 para uma possível M&A. Né? M&A, pessoal, é compra e venda de empresa, fusões e aquisições. Lembrando que menos de 7% de M&A no mundo realiza. Menos de 7%. Então, uma grande ilusão também, porque só existe o ganho do partnership se a empresa for vendida. Né? Ou se você tiver uma empresa de SA, por exemplo, capital aberto, que você realizar ações e ele puder vender, porque tem uma política para isso também. Então, assim, eu acho... eu acho não, eu tenho certeza, cara, que é você se dispor à jornada. Porque mesmo quando eu já estava muito bem posicionado no mercado brasileiro, mesmo quando eu já era reconhecido, que eu estava ganhando uma grana, eu sempre voltei a ser estagiário.
A história da Assis é muito em cima disso. Então, assim, aquilo que eu fiz, desde lavar chiqueira e chegar no administrativo, eu continuei fazendo depois que eu empreendi e me dei bem, né, naquilo que eu me propus. Por exemplo, eu lembro que nós começamos como consultoria, e aquela época, você volta 20 anos atrás, nós caímos no papel, né? Então, sonegação por tudo é lá, 10 empresas dão para pagar do periquito, aquelas situações, e a gente falou, cara, vamos entender o seu negócio? Falei, cara, naquela época tinha cofre gigante, cheque pré-datado, nota promissória, dinheiro vivo. Vamos contar isso? Vamos contar o estoque? Porque o pessoal comprava nota para baixar imposto, então o quantitativo do estoque fiscal era diferente do real. Vamos colocar isso tudo no papel, entender o que é o negócio, antes de tomar a decisão. Continua fazendo lá na quantidade que você precisa fazer e tal, mas vamos entender seu negócio? Através desses processos que a gente chama de gerencial, que é a gestão verdadeira ali, o número real, a gente foi entendendo os negócios. E foi falando com a empresa, cara, não adianta você só negar 70%. O banco vai chegar, você está crescendo. Pra você qualificar com um fornecedor bacana, com um cliente de alto padrão, ele vai te exigir um balanço legal. Ele vai querer te auditar. Você tá, se você vender sua empresa amanhã, você vai precisar disso, né? E a gente ajudava ele a construir como? Cara, através de, às vezes, 5 anos, 3 anos, às vezes até mais. Né? Então, vamos fazer um estudo desse produto. Não, esse produto cabe imposto, não vou perder tanta competitividade. Começa por aí. Você está me entendendo? Esse exercício contínuo, essa proposta de valor, é que as coisas foram acontecendo. Aí chegou uma hora que esses clientes cresceram e vieram alguém comprar. E o dia que eu olhei o contrato do cara que eu tive que contratar, que eu não sabia fazer M&A, né? né? Aí eu olhei pro contrato do cara e ganhava num contrato que eu ganhava em 10 anos. Falei, não, eu quero fazer isso, né? E aí o que eu fiz? Peguei meu time e falei, cara, vamos servir. A gente não é qualificado. Lembra que eu aprendi assim, primeiro você faz, depois você ganhar, né? Você tem que merecer. Eu não sabia. Então eu fui servir o cliente para tudo e o fornecedor também, né? E aí a gente foi aprendendo a fazer, como é que funcionava isso. E o dia que eles entregaram, eu vi que era muito próximo do que a gente já fazia. Só que com, né, tinha uma maquiagem ali legal, tinha uma apresentação, tinha algumas nuances diferentes. Eu falei, cara, beleza. Fizemos 1, 2, 3, trabalhamos pra caramba, cara, sábado, domingo, virava noite, tudo pra poder vender. E aí os M&As foi virando. Aí um dia um cliente me falou, cara, te gosto tanto, você tem um valor pra mim, nós tínhamos uma história muito legal, faz o meu. E ele me deu a oportunidade, eu virei. Porque senão eu ia virar para você, José, eu vendo a empresa. Vai, quantas já vendeu? Não, nenhuma, né? Até hoje ficava ruim, né? Ele me deu essa oportunidade, eu virei. Então, olha pra você ver. Eu tive que voltar para ser estagiário, já consolidado em mercado, na área de M&A. Foi assim que eu aprendi, trabalhando muito, não cobrando do cliente, pondo o custo na frente, investindo. Entende onde que eu quero chegar? Logo depois, cara, passou-se uns 2 anos, esses empresários tinham sido vendidos, me procuraram ao acaso. Ao acaso não, né? Eu acredito que nada acontece por acaso. Mas eles não se conheciam, mas num período assim de 3 a 6 meses, todos eles vieram conversar comigo. Minha mulher tá querendo separar de mim, tô aprontando demais. Você ter dinheiro, não. Entendeu? Não tô pronto para ter dinheiro. O que eu faço? Opa! Então eu já tinha know-how, já tinha empresas maiores, né? Que a gente começou muito pequenininho, com empresas pequenas e tal. Falei, o que falta? Dinheiro para o cliente crescer. Né? Porque para o pequeno e médio empresário, você tem cheque especial, conta grande, só dinheiro ruim, não tem dinheiro de projeto. Sim. Né? E aí nós começamos a ficar meio caseiro. Aí eu virei minha chave para compliance e governança. Falei, eu não posso ser consultoria, eu preciso ser transparente. Aí virei para os caras, eu tenho um cara que tem dinheiro, eu tenho você que tem um negócio. Eu, independente, não é porque você me paga que eu vou fazer maracutaia, eu vou mentir. Você aceita essa condição? Obviamente que eu perdi clientes na época, requalifiquei e tal. E virei para o outro e falei, eu não entro no seu risco, mas eu vou te ser transparente ao máximo que eu conseguir enxergar. Entendeu? E aí eu comecei a transacionar capital de investimento de projetos. De novo, começamos a fazer assim, de forma incipiente, errando e aprendendo. Onde que eu tive a oportunidade de conhecer o mundo de fundos? Né? As pessoas também... Aí, de novo, estagiário, voltei a ser estagiário. Sim. Investi, paguei, me relacionei, não cobrava, entendeu? Fui trabalhando gratuitamente para poder ser profundo, para poder entregar para o meu cliente. E conseguir mais um share, né? E conseguir mais um serviço dentro da minha empresa. Entendeu? Até que chegou, que eu entro para o mundo digital ali, que eu achei que eu estava ficando velho, Assis também, e fui chegar próximo do mundo digital. De novo, sem saber nada, perguntando tudo, não sabia que é LTV, que é CAC, que é sopa de letrinha, mas com muita humildade,
né? Tive a oportunidade de conhecer até onde nós chegamos, que nós nos conhecemos, essa turma toda. E aí fui me qualificando nisso também. Entende? Então eu entendo que a gente é um eterno recomeçar. Claro. Nesse sentido de inovação, de qualificação. Se você tiver, agora eu estou aqui, sou bambambam e tal, não preciso de mais nada, você vai perder uma grande chance na sua vida de poder dar o próximo passo para os seus 10 anos, 5 anos que estão por vir. Entende? Então, assim, a história profissional foi muito feita o seguinte. Então, eu era empregado, trabalhava, fazia hora extra, não ganhava, não tirava férias, porque eu tinha que investir de alguma forma para me qualificar. A forma que eu tinha era o tempo. Então, primeira virada de chave, tive oportunidade de fazer menino, como é que eu tinha que investir para mim? Eu sempre tive que aprender primeiro, investir tempo, depois dinheiro, para poder gerar valor para o mercado e ser reconhecido por isso, entende? Sim. E eu acho que hoje falta muito disso no mundo empresarial. E aí, a gente tem uma bandeira dentro da Assis muito forte, que é voltado para projetos sempre com ética, então assim, eu posso até não saber, mas tudo que a gente alcança, que a gente tem percepção, que é fake, ou que não vai gerar valor, ou que tem alguma intencionalidade errônea por trás daquilo, a gente sai, a gente não fica, né? Os nossos projetos são muito transparentes nesse sentido. A gente tem um lado humano muito forte. Eu sou durão na gestão, mas eu brinco, o time fala assim, enquanto o Assis estiver bravo e xingando é porque gosta da gente. Quando você calou, prepara para o RH. Entendeu? Porque eu entendo que você tem que lutar por aquelas pessoas, mas as pessoas também têm que entender que você está investindo seu tempo nelas. Sim. Né? Eu acho que, por exemplo, quando você contrata os nossos serviços, põe lá dentro da sua empresa, quanto que seu time está sendo qualificado? Muito mais que qualquer MBA, do que curso, porque está, além de aprendendo a técnica, transformando ela em prática. Coisa que muitas vezes academicamente ou um curso você vai fazer, você não vai ter essa oportunidade. Então ali você está gerando e qualificando pessoas mais profissionais para o mercado. Quanto que vale isso para eles? Quanto que o ticket deles aumenta? Qual que é o problema? Esse tem mindset diz. O que o cara acha? Ah, tem um cara que me vigiando, que eu complaço, que me pede todas as coisas. Você está me entendendo? Sim. Então assim, as pessoas não entendem muitas vezes a oportunidade que tem dentro do processo que já está ali e que você está pagando. Né? O que eu te falo? Gastar o dinheiro do outro para você aprender é o melhor negócio do mundo, gente. O risco é dele. Né? É só você ter, eu quero, me dá mais um pouquinho. Deixa... Eu meço muito com meu time assim. Pega pro cliente, vê quantas vezes o time demandou a gente. Não é a resposta do que a gente demandou. Você vai ver quais caras são os foguetinhos. Batata, irmão. Batata. É que é cara que você vê que tá puxando, você vê que quer aprender. Geralmente esse cara vai se tornar um baita de um CEO, de um CFO, de um COO, entendeu? Um gerente bacana, um diretor legal. Porque é o cara que entendeu o jogo, entendeu? É que é cara que tem boa vontade, que colabora com os conflitos, né? Quando a turma fala, pô, mas essa turma, né, toda hora uma coisa. Eu falo, não, peraí, você percebe isso, entende? E difícil errar, né? Então, eu entendo que prática, boa vontade, dedicação. E lembrando que mesmo assim você tem os perrengues, né? Com certeza. Porque as pessoas hoje não querem passar pelo processo. Então tem hora que o cliente vai ficar bravo, tem hora que vai acontecer fatos errados, tem hora que você vai errar. Tá tudo bem, você tem que entender isso. Propor para você mesmo um processo de melhoria constante, né? Ter humildade, né? Saber se relacionar bem na hora quando o gás está muito pesado, quando o clima está... para que você possa aprender a se posicionar, aprender a ser transparente. Né? Eu nunca tive problema de chegar e falar, cara, eu errei, isso aqui não foi legal, mas como é que a gente pode compensar? Como é que a gente pode construir isso de novo? Entendeu? Sim. Porque eu acho que isso é um processo justo e aí você entra na esteira da lei do universo, que é o que eu acredito, que tudo que você faz retorna, né? Que tudo que você faz para o bem, mas o problema é que as pessoas hoje querem o melhor dos mundos, o signo em tal lugar, com a lua em tal lugar, eu só vou ser feliz, só vou me concretizar se tudo encaixar, né? E infelizmente ou felizmente a vida não é assim, né? Então eu acho que a gente tem que entender, né, aonde a gente precisa de melhorar constantemente, até porque para a gente acordar no outro dia e ter vontade de ficar em pé. Porque o que eu vejo muito, eu mexo muito com o mundo de muito dinheiro, de muito poder. Eu estou vendo pessoas hoje que têm uma renda passiva gigante, de milhares, tem iate, sítio, avião, helicóptero, não sei o quê, e está numa depressão profunda. Entendeu? Se perderam no meio disso tudo.
Entende? Não estou fazendo aqui apologia à pobreza, não. Eu adoro conforto, todo mundo conhece minha vida, sabe disso. Estou dizendo o seguinte: primeiro, eu continuo amigo dos meus amigos de infância. Eu morava a 300 metros de uma faculdade, de uma comunidade, estudei escola pública. Eu não tenho todos, mas eu tenho uma ponta em cada parte da minha história, eu tenho uma conexão. Entende? Meus familiares de origem humilde, sou muito conectado, meus tios de 80 anos. Né? Então, assim, você também não pode perder e se achar que o mundo é só Hollywood, entendeu? Então, assim, eu acho que você precisa desse lado humano. Então, né, geralmente em conselhos, eu falo, cara, está na hora de você procurar uma psicoterapia. Está na hora de você procurar um projeto social. O game aqui agora não é de sucesso, ganhar dinheiro, EBIT, devaluation mais. Você se perdeu. E você precisa se encontrar. Você é o ativo seu mais precioso. Né? Não vai ter outro ativo mais precioso que esse seu. Verdade. Né? E às vezes, quanto mais conquista, pior fica. Né? Eu tenho conversado com muitas saudades de quem deu muito certo. Falando assim, Assis, por que eu vou comprar mais imóvel? Por que eu vou... E você só está hoje me trazendo problema. Meus filhos são herdeiros, não são sucessores. Já separei, né? Todo mundo está perto de mim, quer dinheiro. Sabe aquele negócio? Eu falei, cara, dou uma parte disso, entra para um projeto social, entra numa... Você não precisa mais de grana, você não precisa gastar seu tempo. Vai fazer coisas que você ama. Vai empreender ajudando outras pessoas de projeto sério, dos outros. Quem sabe se você não engaja na sua própria vida novamente. Né, não encontra ali os valores que você está precisando para, né, se você vai para fora, por exemplo, é muito comum, né, as empresas financiar tudo isso, lá nos Estados Unidos principalmente, isso é muito forte, né? Ó, o social me deu, que é o povo, que é o meu cliente, cheguei lá na frente, né, eu vou fazer projetos e vou devolver isso de tudo à comunidade de outros formatos. Entende? Aí você não pode deixar também um apelo do material prevalecer sobre tudo. Eu acho que o material tem que ficar, tem que te dar o conforto necessário, tem que te dar tudo. Mas tudo que é excesso pesa, né? Você tá me entendendo? E um cara que tem... Imagina um cara que teve um know-how de pegar nada do nada, fazer um IPO, um M&A. O tanto que esse cara pode ajudar a social. Você já parou pra pensar? Com a visão, com a expertise, com o dinheiro, com as conexões. Às vezes não precisa nem pôr dinheiro. Só as conexões e a credibilidade da marca dele, da condição dele ali de fazer acontecer. Isso é um potencial gigante. Entendeu? Montar um conselho sério, trazer aqueles caras que deram certo, que ele teve a jornada junto, né? Os C-Levels, os parceiros. Ó, gente, me ajuda aqui. Você tá me entendendo? Eu acho que tem assim, muita coisa dentro do empreendedorismo que as pessoas poderiam ser mais generosas nesse sentido e ser menos apegadas em outros, né? Principalmente para aqueles que deram certo. Entendeu? E aqueles que estão derrapando, que estão passando por problemas, eu sempre sugiro o seguinte, cara, o seu passado reflete seu presente. Se você não mudar seu presente para plantar um novo futuro, porque se tudo está dando errado, se o reflexo está aqui, eu não estou falando do processo que às vezes a gente tem que passar para passar por ele para ser melhor, mas daquilo que, né, que o cara é consciente dos erros e não quer melhorar, cara, não existe receita pronta. Porque eu vejo coisas maravilhosas por ego, por vaidade, por briga familiar, por briga societária, julgar milhares e milhares de dinheiro fora, milhares e milhares de energia. Aí você tem uma comunidade ali interna, que são, né, os colaboradores, os fornecedores, sofrem a consequência disso tudo. Você está me entendendo? Então, assim, eu acho que as pessoas também têm que voltar um pouquinho para esse reequilíbrio, para ter uma mesa. Porque a governança, a gente fala assim, parece algo muito chique, você tem que contratar um monte de conselheiro, mas se é uma startup, contrata, por exemplo, põe um cabeça branca ali, né, uma pessoa, um amigo seu que talvez está dando muito certo, uma pessoa de alguma área que pode contribuir com você com uma permuta, por exemplo, né? Tem forma de você construir isso a cada etapa do seu negócio, né? E através disso você trazer esses sabores, essas experiências, compartilhar isso e crescer, né? Eu sou conselheiro IBGC, isso quer dizer que eu posso trabalhar com qualquer empresa de capital aberto, fechado. Então eu trabalho desde as empresas que são investidas por multinacionais como conselheiro, estatais hoje, grandes empresas, né, privadas também. E quando você está no conselho, igual eu fico no conselho e também estou no compliance, né, eu vejo às vezes uma distância absurda mesmo você tendo, né? Você tem um plano de cargos e salários, você tem pessoas ali todos os dias se encontrando, mas com uma visão distante demais dos objetivos,
de acordar de manhã cedo e todo mundo fazer, mesmo com os percalços, com os conflitos, com as visões distintas, né? Então eu acho que é um universo aí vasto para pessoas jovens, né, igual vocês que já deram muito certo e são jovens. Você imagina a potencialidade que vocês vão ter que eu não tive daqui para frente, de serem melhores, de poder fazer, né, ainda mais. E esse ecossistema que vocês têm, da gente poder estar aqui, de vocês trazer tanta experiência, né, tantas pessoas de universos completamente distintos, né? Você imagina a escola que vocês têm aqui para vocês dois primeiro, né? E depois para todo o seu público. Cara, isso aqui é uma fonte que viraria um produto maravilhoso, né? Para poder qualificar e trazer experiência daquilo que é prático, daquilo que é real, né? Não é daquilo que eu estou contando. Não, cara, você tem uma mesa aqui linda, né? Imagina, o meu foi 58, quantos vocês já estão hoje? Quanto que disso tem de material que eu poderia taguear isso, né? E qualificar. Então, eu acho assim, vocês têm um produto dentro, depois eu vou explicar isso para vocês, mas vocês têm um produto dentro do seu produto muito legal. Né? Então, as pessoas hoje, com acesso à tecnologia, à inovação, tudo está mais perto. Você tem uma videoconferência que conecta muito mais, né? As pessoas já estão um DNA mais aberto para isso, estão mais favoráveis, né? Porque antes no Mac tinha uma resistência muito grande e tal. Então, cara, eu sou um cara extremamente otimista, acho que tem muito a aprender ainda. Quero muito aprender, quero voltar a ser estagiário outras vezes, e eu acho que é assim que você constrói carreiras, formatos, entregas, né? É através dessa história de você ter gratidão por tudo aquilo que você passou, por você se dedicar, né, àquilo que você se propõe, né, de ser feliz nesse meio do caminho, mesmo seja micro momentos ou micro milagres ou micro felicidades, né, de conexões, conectar muito com pessoas, né, porque eu falo assim, que você é um cara que senta com gigantes? Você já imaginou o seu ativo não tangível é muito maior do que o seu ativo tangível. O fato de você poder sentar em diversas mesas e poder fazer as negociações, quanto que isso vale? Verdade. Você está me entendendo? Que às vezes se eu somar carro, o escritório, a carteira de cliente ali, não é tão grande quanto isso representa na potencialidade dentro do seu ecossistema. Entende? Então assim, mas por que você fez isso? Quantas horas você está aqui hoje? Quanto tempo da sua vida? Vocês estão afastados dos filhos? Né? Você está me entendendo? Então, assim, eu falo que a vida é sempre essa permuta, né? Você vai abrir mão disso para aquilo, mas você já está fazendo isso pensando também em plantar sua melhor semente hoje para o seu futuro, né? E as pessoas precisam perceber isso, né? Pessoas de verdade igual a vocês precisam ser vistas, vocês precisam contar das histórias. Maravilha. E seu abraço, seu beijo. No episódio 58 a gente falou de gestão de vida e falamos, agora nós vamos falar o próximo sobre gestão corporativa e foi uma aula, né? Passamos ali por todas as fases, né? Desde a fase do compliance, a importância da governança, até se preparar para um M&A, né? Deixar uma empresa ali robusta e bem preparada para ser, quem sabe, um dia vendida para um IPO. Cara, incrível. Aproveitar, dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteu Investimentos, está pensando em diversificar sua carteira com segurança. A Monteu é a maior especialista em alavancagem através de carta de crédito e consórcio imobiliário, onde você tem duas grandes possibilidades. A primeira é lucrar com a venda da cota após a contemplação. Você define valores de aportes mensais. A Monteu vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você pode vender essa carta, realiza o lucro e não paga mais parcela, ou você pode optar por investir no mercado imobiliário sem descapitalizar, utilizando de capital de terceiros. Você compra o imóvel, aluga o imóvel com o valor do aluguel, paga o valor da prestação. É uma maneira de você construir patrimônio, que quando terminar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado, te gerando renda passiva vitalícia. Chama o Monteu Investimentos, fala o que eu vi no Receita e Sucesso Podcast, para você ter acesso a uma consultoria gratuita e personalizada. Aproveita, recomenda esse podcast, manda para os amigos, familiares, vamos compartilhar esse conteúdo e siga também a gente nas redes sociais, oliveira.jussiel. @Karen-Hassi. Como? @Karen-Hassi. Eu preciso mudar esse arroba, né, gente? É muito difícil, a pessoa vai ter que ir lá pesquisar. Assis, meu querido, onde as pessoas podem te achar? Cara, tô nas redes sociais, né, no arroba, né? Assis_gestão. Também tem outras redes, o YouTube da gente está crescendo bastante, está fazendo um trabalho legal lá. E aí junto ao cliente, junto, né, aos networks, sempre trabalhando, conhecendo pessoas,
se diversificando aí para essas inovações que estão acontecendo. Maravilha, meu amigo. Ó, aconselho demais a seguir o Assis ali. Acompanhe ele diariamente. Conteúdo riquíssimo, né? Para poder degustar um pouquinho mais sobre, né? Tanto conhecimento aí de várias áreas possíveis. Agradecer novamente ao Assis. Obrigado mais uma vez pela mentoria, pelo tempo. tempo. Seu tempo é caro. Verdade. Prazer, Cara, viu? Receber Estar com novamente. vocês aqui é um investimento de vida. Sempre quando eu estou aqui, eu estou muito feliz. Obrigada. Obrigado, Assis. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.